Olá, meus amigos aqui do canal Inteligência Emocional e Financeira e também no canal Empreendedores do Campo. No vídeo passado, da nossa série de tendências mundiais, nós falamos um pouco sobre as macro tendências. Quais são os principais setores em que a gente vai ter fortes mudanças nos próximos anos, no Brasil e também no mundo. E a partir do vídeo de hoje, no segundo vídeo desta série, nós vamos entrar um pouco mais a fundo em cada uma dessas mudanças, explicando para você com detalhes quais são as tendências para os próximos anos em vários setores da economia. Bom, uma das nossas tendências de forte mudança vai ser em relação a alimentos. Então nós vamos ter uma maior demanda por alimentos nos próximos anos. Nós vamos precisar ter maior produção de alimentos devido principalmente ao crescimento da população. Então a gente vai ter um aumento da população e com isso nós vamos precisar produzir mais alimentos sem precisar aumentar o nosso espaço de produção. Vamos pensar, por exemplo, no Brasil, que a gente já tem uma área consolidada de produção e a gente não tem novas áreas para explorar. Ou se a gente fosse explorar novas áreas, nós teríamos que desmatar, por exemplo. E isso não se quer. A gente então vai precisar aumentar a produção de alimentos nas áreas já utilizadas. E para isso a gente vai precisar de novas tecnologias para poder fazer isso, Então nós vamos ter crescimento de população e também outro fator que vai crescer bastante nos próximos anos é o aumento de renda da população. E para isso a gente vai ter que produzir mais alimentos, porque vai ter uma demanda maior por alimentos. Então as pessoas vão consumir mais. Então nós temos três pilares para isso, para que a gente tenha uma sustentabilidade na produção de alimentos. Pilar número 1 seria insumos para o agronegócio, insumos para o produtor, para o homem do campo poder produzir mais. Então nós vamos ter o que nós já temos hoje, que é a agricultura de precisão, ou seja, produzir o máximo na área que tem hoje, aliando tecnologia, a qualidade de sementes, de adubação, a questão de análise de solo para a gente recuperar o solo degradado e conseguir produzir o máximo em cada área disponível, Isso é a agricultura de precisão. Isso a gente já vive há alguns anos, mas isso cada vez mais vai ser mais intensificado no campo. Biotecnologia genômica, então a parte de biotecnologia, a parte de novas cultivares resistentes a doenças, resistentes a pragas, com maior produção. Alguns dias atrás eu estava vendo uma notícia de que está se buscando fazer um melhoramento genético do milho para que ele produza um sabugo mais grosso, o que faz com que ele possa ter mais linhas de grãos, ou seja, a gente consegue produzir uma maior quantidade de grãos por espiga, sem precisar aumentar o número de plantas ou aumentar a área cultivada. Então isso já são estudos que estão acontecendo e muita coisa já está sendo aplicada no campo para que a gente consiga aumentar a produção. A nanotecnologia também, ela está cada vez mais presente nisso, Essas pequenas mudanças aí que fazem um resultado muito grande é algo que já está presente, que vai ser trabalhado ainda mais para o futuro. Automação e robótica para digitalização no campo. Então muita coisa já está sendo automatizada. A gente vê um exemplo mais claro, mais simples que tem, são os robôs para ordenha de vacas, por exemplo. O que antes era manual, hoje já tem automatizado, tudo isso robotizado. Claro que isso ainda não é acessível a todo mundo, Mas a tendência é que isso se torne uma tecnologia cada vez mais acessível, cada vez mais barata, conforme a utilização vai aumentando. Isso é só um tipo de automação. A gente já tem tratores mais modernos que também já fazem percurso dentro da lavoura, orientados por GPS, onde você carrega o mapa e esses tratores já fazem muita coisa sozinhos. Então essa automação e a robótica, ela vai estar presente cada vez mais no campo. Plasticultura para o controle de variações do clima. Cultivos protegidos, alguns anos atrás eram utilizados somente para
pequenas produções, hortaliças principalmente. Hoje a gente já vê esse sistema sendo utilizado no cultivo de uvas para proteção, né, para que não ocorra problemas com queda de granizo, para que diminua riscos com geada ou para diminuir riscos de aparecimento de doenças em áreas que têm muitas chuvas. Então, esse cultivo protegido, creio eu que principalmente voltado a hortaliças, frutas, né, onde é possível você ter uma produção maior dentro de um pequeno espaço, vai ser também uma tendência muito forte para os próximos anos. Inclusive, a questão de cultivo hidropônico, né, que já é cultivar fora do solo, já é algo que está sendo utilizado há muito tempo na agricultura. O segundo pilar é a água, então uma tendência será a dessalinização. Isso a gente já viu projetos também governamentais para que a gente consiga suprir necessidade de água em regiões onde temos problemas climáticos, como o Nordeste do Brasil, utilizando essa tecnologia de dessalinização, ou seja, utilizar a água do mar, passa por um processo, elimina o sal e torna essa água utilizável para o consumo de humanos, de animais e também para utilizar em cultivos, né, nessas áreas onde a gente tem problemas com falta de chuvas. Investimento em saneamento para a reutilização de água, esses processos também que a gente consiga reutilizar as águas que nós usamos, né, em indústrias, nas nossas próprias casas, criar esse tipo de sistema, né, para que a gente consiga fazer uma limpeza dessa água e voltar a reutilizar ela, tanto para o consumo como também para o uso dentro de sistemas de irrigação, por exemplo. Tratamento de água potável, né, devido a esse aumento de industrialização, em vários lugares do mundo a gente tem problema de contaminação de água. Então esses tratamentos também eles vão estar cada vez mais presentes, né, e tem que ser trabalhados. Linkando isso com o pilar número 1, que eu falei de tecnologias, né, a gente já tem em alguns lugares sendo testados e até utilizados sistema de tratamento de água natural, né, utilizando fungos, bactérias que conseguem fazer um tratamento natural desse tipo de água. São as tecnologias, a biotecnologia principalmente, né, que é aliada para que isso aconteça. E nós vamos precisar de soluções da indústria, que chamamos de indústria 4.0, a indústria mais tecnificada, para reduzir o desperdício da coleta e distribuição de água. Então a indústria também ela vai ter que trabalhar de forma a reduzir o máximo possível o consumo de água dentro dos seus processos, né, industriais e poder também fazer esse tratamento para poder reutilizar isso e não simplesmente utilizar, acabar contaminando e jogando isso para o meio ambiente. Então, redução de desperdício do consumo de água, não só na indústria, né, mas também nas casas, enfim, e a distribuição disso tem que ser cada vez feito de uma forma mais efetiva para que a gente não tenha perdas dentro desse processo. E o pilar número 3, em que está apoiado isso, é alimentos processados, né? Também é uma tendência, alimentos processados, mesmo que a gente tenha na contramão toda uma propaganda e um trabalho em cima de alimentos naturais, a gente sabe que em grandes centros é difícil a gente conseguir trabalhar com alimentos bem naturais por causa da disponibilidade de área para a produção, né? E também pela forma como as pessoas vivem. Então, muitas vezes a jornada de trabalho ela não permite que você tenha um tempo para fazer uma alimentação mais natural, de meio-dia, por exemplo. Então, os alimentos processados também são uma tendência, que é reduzir um pouco essa necessidade de mão de obra, né? Mas, ao mesmo tempo que eles são processados, eles precisam vir com mais qualidade, trazer também essa questão de trazer saúde para as pessoas. Então, nós vamos ter alimentos funcionais, né, que são alimentos direcionados para diversas pessoas, dependendo do que ela busca na sua vida, dependendo do que ela precisa, né? Então nós vamos ter alimentos mais funcionais, nós vamos ter alimentos com maior validade, um prazo de validade mais estendido, né? Consumo de alimentos com outros perfis, por exemplo, proteínas, então as pessoas querem consumir mais proteínas. Dentro desses perfis de consumo a gente pode
também colocar essa parte de alimentos mais naturais, as pessoas que buscam uma alimentação mais natural. Temos outra linha, que é as pessoas que buscam alimentos, por exemplo, sem glúten por causa da sua saúde, produtos sem lactose, produtos sem açúcar, mesmo produtos vegetarianos ou veganos, que também é uma tendência, né? Então, atender esses perfis específicos. E vamos precisar ter embalagens inteligentes, embalagens que facilitem o uso, embalagens que permitam um maior prazo de validade e embalagens que não vão poluir o meio ambiente, que sejam biodegradáveis ou que sejam reutilizáveis. Então todas essas são tendências para serem observadas e trabalhadas. No Brasil a gente vai ter oportunidades, né? Porque nós já temos investimentos no setor agrícola, né, principalmente em tecnologia, para absorver esse aumento de demanda mundial de alimentos. Inclusive o Brasil já exporta vários alimentos para vários países, né? Nós somos considerados um celeiro aí de produção de alimentos também, por causa da nossa área, por causa do nosso clima, por causa do ambiente em que se trabalha, né, em que é possível produzir durante praticamente o ano todo, nas diversas regiões. Só que nós precisamos ainda de tecnologias que ainda são importadas, que sejam também desenvolvidas no Brasil. A gente precisa de tecnologias capazes de reduzir os custos de produção, né, e expandir as oportunidades de penetração do produto nacional no exterior. Ou seja, muita coisa vai ter que ser adaptada, o modo de produção, conforme a exigência de outros países, para que eles comprem o nosso produto. Às vezes a gente vê nas mídias que vem comissões dos países verificar como está sendo produzido a carne suína no Brasil, para eles liberarem essa abertura do mercado para fazer a exportação do Brasil para outros países. Então isso também tem que ser trabalhado. E também importantes regiões do Brasil que estão passando por desertificação, né? Então a gente precisa de técnicas para diminuir ou para acabar com isso, né? Então, que eu já falei no início, antes de um dos pilares, que é a questão de fazer o manejo correto do solo, né? Fazer adubação, então fazer todo um sistema integrado, né? Não só a ideia de aumentar a produção de alimentos, mas também se procurar alternativas para que a gente consiga fazer um sistema que seja sustentável para a produção de alimentos. E não adianta a gente produzir muito alimento e em questão de 2, 3 anos a gente está acabando com o solo, está acabando com uma região, né? Porque não se fez um manejo adequado, não se fez uma prevenção daquilo. Então, tecnologias, equipamentos são muito importantes para isso. E também os alimentos funcionais, né? Que o Brasil é rico nisso, na diversidade principalmente, né? De alimentos naturais, enfim, o Brasil tem muita coisa para se trabalhar com regiões ricas, como a região da Amazônia, por exemplo, da Mata Atlântica, onde a gente tem diversidade de alimentos, né, naturais, alimentos que já são utilizados há muito tempo e que são muito funcionais, que são muito importantes para a nossa saúde. Então essas são as tendências quando a gente fala de alimentação e as oportunidades que nós aqui no Brasil temos para que a gente consiga aproveitar essa demanda de alimentação que vai ter nos outros países e nas próprias cidades maiores do Brasil e que a gente consiga produzir isso de um sistema sustentável para ter uma boa produção ao longo de muito tempo. Bom, no terceiro vídeo, que é o próximo vídeo, nós vamos falar sobre o aumento da demanda por energia. Vamos ver o que vai ser necessário para os próximos anos, o que vai mudar na questão energética e quais são as opções para a gente aproveitar isso e poder fazer também, aproveitar as oportunidades que a gente tem aqui no nosso Brasil. Espero que você esteja gostando desta série de vídeos, Tendências Mundiais. Fica ligado aqui no canal, que daqui a pouco tem mais vídeo falando sobre mais tendências e a gente explicando em detalhes o que cada uma dessas tendências, né, busca e como a gente faz para aproveitar estas oportunidades.